Vamos orar. Deus e Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus que nós nos assentamos aos Teus pés para receber aquilo que não vai ser tirado de nós, a melhor parte. Nos abençoa essa noite, uma noite em que celebramos a paternidade, essa noite que celebramos sermos filhos do Pai que está no céu, e entregamos ao Senhor toda adoração e louvor, em nome de Jesus. Hoje eu quero tratar sobre limites. Vocês sabem que a minha formação é na área da engenharia, a minha primeira formação. E a gente já entra de cara na faculdade, na graduação, com uma disciplina chamada cálculo. E ali em cálculo você aprende sobre limites, sobre derivadas, sobre integrais. A gente sabe o que é limite, porque todo mundo aqui tem cartão de crédito, amém, gente? Você tem cartão de crédito, então você sabe que tem limite. E se você não tem, você vai ter. E sabe que se você avançar do limite, você vai ter dificuldade. Um mês que você erra, às vezes demora um ano para você consertar. Quando você extrapola o limite, a gente sai, existem aqueles limites naturais. O limite entre os povos germânicos e os povos eslavos, um dos limites é o rio Moldava. Ele passa ali no meio da cidade de Praga, na República Tcheca. O rio Mekong, ele separa a Tailândia do Vietnã. A gente tem limite natural, a Cordilheira dos Andes separa o Chile. O Chile fica para o lado de lá. Parece até que está em outro planeta, mas está do lado da gente, mas tem um limite que impede a gente de passar para o lado de lá. O Jordão, em Israel, sempre foi um limite para que os povos do leste, moabitas, amonitas, babilônicos, não pudessem invadir Israel. Isso é limite. Só que nós temos um Deus que não tem limite. Bíblia diz, gosto muito, e eu fico passeando pelas escrituras. Em primeiro livro de Reis, capítulo 20, tem um rei assim, muito ruim, inimigo de Israel, e ele fala uma grande bobagem. Ele vai dizer assim: o Deus dos israelitas é Deus dos montes. Por isso que nós perdemos todas as batalhas. Eles lutam nos montes, eles lutam em Jerusalém. Jerusalém é Sião, é um grande sistema, uma cadeia de montanhas que fica assim colado ali no Monte das Oliveiras. Parece que são duas coisas, mas é uma coisa só. Você vai até caminhando de um lugar para o outro. Jesus, ele celebra a ceia e ele atravessa um vale chamado Cedron, num rio muito pequenininho. Lá a gente pensa em rio, você pensa no rio Paraná, a bacia do Paraná, a bacia do Amazonas, a bacia do São Francisco. Lá os rios são pequenininhos mesmo, assim, que você atravessa um val. E ele fala, ele é o Deus dos montes, vamos trazer eles para os vales, a gente vai vencer eles. Aí Deus fala o seguinte: chama aí o profeta. Porque Ben-Hadad disse que eu sou Deus dos montes, ele vai aprender que eu sou Deus dos montes e Deus dos vales. Por quê? Porque Deus não tem limites. Eu gosto muito, capítulo 11 do livro de Números. O povo de Israel está há muito tempo no deserto, e eles estão comendo pão que desce do céu há 40 anos. Aí de repente o povo começa a murmurar. Murmurar é você reclamar e dizer que Deus é incompetente para fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Ele é incompetente para cumprir promessa. É por isso que a murmuração mata muita gente. Aquele povo que só reclama da sorte, reclama da vida. Deus está fazendo, trabalhando nos bastidores, operando. Ele não confia em Deus, começa a reclamar de Deus. Aí Deus fala assim: chama esse povo aqui. Chama os 70 anciãos, isso está em Números capítulo 11. Chama os 70 os superintendentes, anciãos, aquele povo que está à frente. Chama eles aqui, olha, para vocês entenderem uma coisa. Existem aqui 600 mil homens de pé, fora mulheres e crianças. Vocês querem carne?
Eu vou dar carne para vocês. Não um dia, não 2 dias, não 5 dias, não 10 dias, não 20 dias. Eu vou dar 30 dias de carne. Até a carne sair pelos narizes de vocês, pelos ouvidos de vocês. E ainda tem gente que fala assim, mas onde que vai tirar gado? Estamos no meio do deserto. O nosso Deus, Ele não tem limite. Você imagina você, e hoje, eu dou para você um vale churrascaria. Aqui na nossa igreja, está aqui. Tem a família Ervin, filhos do seu Ervin. E tem uma steakhouse. Pensa um lugar assim, que é uma delícia você comer, uma delícia. E ali, você vai um dia, aí no outro dia você ganha outro convite para ir em outra churrascaria. E outro. E outro, e outro, e outro, até que chega uma hora que você não aguenta mais comer o quê? Carne. Ah, pastor, eu não sou assim. Come todo dia a mesma comida. Só que Deus está dizendo assim, eu não tenho limite para dar carne para vocês o tempo que vocês precisarem. Em Jeremias, capítulo 23, você pode colocar Jeremias 23, 23. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Deus não tem limite. Deus não tem limite. E Ele traduz isso para a gente na paternidade. Ele vai pegar um homem limitado à sua vulnerabilidade. É um homem que ele tem um nome que carrega um estigma. A impressão, às vezes, que eu tenho é que alguns nomes da Bíblia são apelidos. Eu tenho essa impressão. Por exemplo, Pedro é o apelido de Simão, que vem de Simeão, do hebraico. Jezabel significa, ela é um lixo. É isso que significa Jezabel. Eu falei, que tipo de pai coloca um nome desses, como Jezabel, não Pedro, não Simeão, não Simão, mas Jezabel, não filho. É uma identidade que carrega uma biografia que é horrível. E Abraão, antes chamava-se Abrão. Para a gente, no português, não significa nada, é mais uma vogal, é menos uma vogal. Isso não importa, mas no hebraico importa. Porque o nome dele era limitado. O nome dele era não pai. Olha lá o não pai. Olha lá o pai, ele é o pai de quê? É o pai de nada. Ele não gerou nada, ele não produziu nada. Hoje pela manhã eu ministrei sobre isso, mas é uma vida tão carregada de experiências, de milagres, de promessas cumpridas, de fé que não se acaba, que não se abala. Então vou continuar de onde eu parei pela manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. É desse versículo que nasce a minha história de fé e a sua história de fé. Abraão é chamado de pai da fé, porque ele creu, e nós somos salvos pela fé. Eu e você cremos num Deus que nós não vemos, mas que participa da minha história e da sua história. Não é um Deus que está distante, mas é um Deus que se apresenta como Deus conosco. Eu estou aqui, eu sou um em carne com você. Pede-me, te darei as nações por herança. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que tu não conheces e nunca ouviu falar. Esse é um Deus, não um Deus que está assentado num trono contando historinha para anjo. É um Deus que é o teu Deus e que é meu Deus. É um Pai nosso que está no céu, mas que também está aqui. Abraão, nesse tempo, ele está muito preocupado. Por quê? Porque ele está tentando entregar um homem riquíssimo, multimilionário, tentando deixar uma herança, porque sem filhos não existe herança, e a história
ela é abortada no meio do caminho. Você impede que aquilo que você se multiplique sobre a face da terra. Se fosse uma erva daninha você arranca, mas filho de Deus você multiplica. E é isso que ele está falando. Ele está dizendo que o escravo Damasceno, Eliezer, ele não seria o descendente dele. Mais tarde ele vai olhar para um sobrinho dele, filho de Terá, que havia morrido. Ele adota o menino como seu filho adotivo, e ele começa a achar que o filho dele adotivo vai ser o herdeiro da bênção que Deus deu para ele. Sim, esse homem, ele tem de Deus algo chamado bênção. Nele, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. É daí que vem a visão de Bom Retiro. Visão é onde eu quero chegar. Missão é como eu vou chegar. A missão é abençoar todas as famílias da terra. Isso é Bom Retiro. Por isso que a gente começa o culto dizendo que nós existimos para abençoar a sua vida. Mas a missão é, como é que eu abençoo? Fazendo discípulos, multiplicando discípulos sobre a face da terra. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu não tenho limites. Isaías 43, 11 a 13 diz: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Porque Deus não tem limite. Quem tem limite é a gente. Quem tem limite é o raciocínio, é a fé da gente. Porque tudo é possível aquele que crê. Hoje eu estou muito feliz. Hoje eu tenho 3 razões de felicidade. E quando eu olho para esse povo que sai aqui, dessa geração de Abraão, penso um povo que sofreu, gente, 400 anos no Egito, escravo, sem nenhuma razão para sorrir. Você tem uma ideia? Quando eles se lembram do Egito, eles se lembram de coisas que você naturalmente fala assim: não é possível. Eles começam a andar no deserto e ficam encharcados pelas sensações do deserto, sem água, não sabendo para onde vai, seguindo uma nuvem, uma coluna de fogo. Ele fala assim: que saudade do meu tempo que eu sentava e comia pepino. Gente, tem coisa mais sem graça do que pepino, gente. Mais sem graça do que pepino já falei, couve de Bruxelas. Gente, ele podia falar: que saudade do bacon, que saudade da pizza com queijo derretido, das coxinhas recheadas de queijo catupiry, mas saudade do pepino. Gente, você comer pepino todo dia mesmo? Não, tudo bem, eu vou aqui abrir uma exceção para você que acha muito bom pepino. Por exemplo, eu gosto de chuchu. Tem que falar assim: chuchu é um negócio sem graça. Mas a mamãe fazia chuchu com carne moída. Gente, como eu gostava daquilo. A avó da Fabíola, ela fazia um chuchu à milanesa. Gente, de onde ela pegava assim e cortava, como diz o mineiro, né? Em vez de cortar de assim, ela cortava de ancinha. Aí ficava um bife assim, ó, de chuchu. Ela passava no ovo com a farinha. Lembra, mozinho? Que delícia. Não tem problema você gostar de qualquer comida, mas o problema é você ficar com saudade da comida que não tem gosto. E pior do que isso, Deus promete uma terra que manda leite e mel, e eles querem voltar para a terra do chicote, onde não tem festa, para comer pepino. Hoje eu me junto com um povo de judeu que saiu do Egito e recebeu de Deus ordem para celebrar festas. Os judeus fazem muita festa. O ano novo judaico chama-se Rosh Hashanah. É a festa das luzes. A primeira festa é a festa dos pães sem fermento, depois dos pães asmos. Emenda na festa da Páscoa. Aí depois vem a festa das semanas. Você conta 7 semanas de 7 dias, 49 dias. Aí tem o Pentecostes. É a festa dos 50 dias. Depois da semeadura eles tinham a colheita, e era proibido chorar. Eu acho tão interessante. Aí vem a festa das cabanas,
para a gente lembrar que a gente foi estrangeiro, que a gente viveu em tendas por 40 anos. Aí vem a festa, gente, festa das trombetas. Todo mundo toca uma corneta, todo mundo troca uma trombeta. Essas festas todas eram obrigatórias, ainda são em Israel, e outras que foram anexadas, festas do Urim, do Purim, festa do Bar Mitzvah. Esse ano nós tivemos na porta de Jerusalém, também ali no chamado Muro Oeste, que é o Muro das Lamentações, tinha Bar Mitzvah acontecendo. Então o pai vai, pega o filho e leva o filho para recitar decorado uma parte da Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, e é uma grande festa. Eles pulam, eles dançam, eles celebram. Eu já fui num casamento judaico, eu já fui lá, estava eu e o Arthur, uma vez em Tel Aviv, ou em Tiberi, Tel Aviv, estávamos lá, e aí os pais foram buscar, junto com o filho, a noiva. Eles trazem a noiva, e eles entram no casamento, sentados numa cadeira. Não sei como é que a noiva não cai. Tem que botar um cinto de segurança de 3 pontos, mas ela não cai. E todo mundo carregando aquela cadeira, eles entram. Pensa numa festa. Crente tem um negócio que acha que não pode dançar, né? Não é isso, gente? Mas o povo judeu, ele dança na presença do Senhor. Ele faz festa, né? Ele celebra. Hoje eu estou celebrando também. Hoje é o dia do meu aniversário. E eu fui e recebi um monte de homenagem pela manhã. Trouxeram um bolo para mim. E recebi mais bolo, mais presente. Eu acho que o povo quer que eu estou trabalhando para eu emagrecer, mas é comida, e é cada comida gostosa. Eu falo, meu Deus. Recebi uma caixa com doce de leite, doce de coco, doce de abóbora, goiabada, queijo Minas. Gente, isso é uma covardia, gente. Isso é uma covardia. Não há como você não se alegrar quando você come comida boa. Hoje eu celebro 5 anos de Bom Retiro. 5 anos atrás, eu estava começando a jornada aqui, junto com vocês. Hoje é dia dos pais. E é por isso que eu escolhi a história desse pai aqui. Esse homem que vai fazer muita festa. Por quê? Porque ele não tem nada, mas ele tem um Deus que tem tudo. É um homem que tem limite, que não pode gerar, porque ele foi atropelado pelo tempo. E agora já era. Agora passou, agora não dá mais. Agora você não consegue. Mas ele tem um Deus que não tem limite, que não é atropelado pelo tempo, que não vive dentro desse relógio cronológico. Quando Deus fala umas coisas, Apocalipse 13:8, ele vai dizer assim: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você diz, não, Jesus foi morto ali, ó, no ano 0, ali que começa tudo. A história humana, ela é marcada por antes e depois de Cristo, e ele nasce no ano 0 e morre no ano 33, porque ele morre com 33 anos. Então, só que Deus, ele não fica preso dentro do tempo. Quando ele fala de coisas no Apocalipse, em Mateus 21, em Mateus 24, ele fala de coisas que vão acontecer como já tivesse sido acontecido, já tivesse passado. Então o mesmo Jesus, que na cruz, ele serve de salvação para mim, que estou no futuro, que olho para trás e digo assim, ele morreu por mim. É o mesmo Jesus de Abraão, que ele olha e diz, ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Muita gente pergunta, como é que Abraão foi salvo, se Jesus... Porque ele cria na esperança, na expectativa do Messias que viria. E eu creio na mesma expectativa do Cristo que veio, que morreu e que vai voltar. Essa é a história de um homem que olha para Deus, olha para os céus, vê se você pode contar. Porque quando eu sigo um canal, eu gosto muito de astronomia. Nomia não é astrologia, astrologia é pecado. Se você pegar Isaías capítulo 51, capítulo 55, você vai ver que Deus abomina essa história de signo e de colocar a expectativa quando os astros se ajuntam. Deus fala assim, ó, você apele para o teu signo e para os astros do céu quando vier o mal contra você, porque eu não vou te ouvir. Então a astronomia, quantas galáxias, e a gente está recebendo informações, um telescópio, um hipertelescópio que foi lançado
James Webb. De vez em quando ele dá pane. É que nem carro velho. É que nem máquina de lavar. No 7º ano, ela morre. Você tem que chamar o técnico. E aí, de repente, ele começou a funcionar de novo e mandar fotografias e imagens do universo que a gente não consegue contar em estrela. Então ele está dizendo aqui, usando essa metáfora, para dizer assim: não dá para contar o que eu posso fazer por você. Não dá para contar o que eu vou fazer de você. Você é um pai que está preocupado com tão pouco. Você está achando que eu, Deus falando, sou limitado. Mas eu não sou limitado. Eu não sou um Deus que só pode agir dentro da igreja. Eu sou Deus dos montes, mas também sou um Deus que age fora da igreja. Sou Deus do monte e Deus do vale. Eu gosto muito quando o centurião romano, Mateus capítulo 8, verso 8, ele se aproxima de Jesus e diz: ó, meu servo, meu empregado. Aquele cara devia ser fabuloso. Você que tem alguém que é funcionário seu, alguém que colabora na sua empresa, um colaborador, você imagina ele morrendo. E ele fala: o meu servo está morrendo. Aí Jesus falou assim: eu vou lá. Por que Jesus fala eu vou lá? Porque Jairo tinha chamado Jesus antes, falou: minha filha está morrendo, vamos lá em casa. Aí ele pega Jesus e leva para dentro de casa, e a menina que estava morta ressuscita. Ele fala: Talita cumi, menina levanta. E aí ele acaba com aquela choradeira toda, e a menina ressuscita. Então a fama fica ali naquela cidade de Cafarnaum. O centurião romano falou: eu vou apelar para esse carpinteiro judeu aí. E ele fala: meu servo, ele está doente. Aí Jesus falou assim: eu vou na sua casa. Ele: não vai não. Eu não sou digno de receber você debaixo do meu telhado. Mas diga uma palavra. Uma palavra. Diga uma palavra. E meu servo será curado. Gente, Jesus fica tão aleluiado ali, que ele fala: nem mesmo em Israel, nem mesmo na Igreja Batista Bom Retiro, eu vi tamanha fé. Ele vai dizer: eu sou homem sob autoridade, eu digo ao meu soldado uma palavra, vai, e ele vai. Digo vem, ele vem. Digo faz, ele faz. Digo uma palavra, meu servo será curado. E Jesus fala assim: vai. A maneira como você olha para as estrelas, a maneira como você enxerga o seu futuro, o futuro daquilo que você está vivendo, faz toda a diferença na sua fé. Toda a diferença. Na maneira como você vai enxergar aquilo que vai acontecer. Deus não tem limite para nada. Para nada na minha vida, para nada na sua vida. O limite quem coloca é a gente. Se você diz para Deus que não dá, Ele fala: tá bem. Mas se você diz para Deus: Deus, vamos comigo, Ele fala: tá bem. Deus vai até onde a tua fé vai. Deus, Ele vai até onde você crê. E esse abusado do Abraão ousou olhar para Deus e crer que Deus podia fazer o que ele nunca conseguiu fazer, que era um filho. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. O nosso Deus é um Deus que manda a gente caminhar em promessas. Ele aqui fica muito enfraquecido. Abraão aqui, gente, ele tinha 75 anos, riquíssimo, estabelecido. Ele já era riquíssimo. Quem conta isso, a história de Abraão começa no finalzinho, são os últimos 3 versículos de Gênesis capítulo 11, e ela vai pegar a força e vai embora com a gente até chegar no Novo Testamento. Eu e você somos filhos de Abraão pela fé. Quando o apóstolo Paulo se encontra com Pedro, Pedro estava assim, legalista demais, e ele dá um chega para lá em Pedro. Falou: Pedro, que história é essa aí de você querer judaizar a igreja? Quer dizer que agora os homens têm que ser circuncidados? Quer dizer, porque tem gente que gosta de fazer com que as coisas se tornem ídolos de salvação. Não, se você não usar saia, você não vai para o céu.
crente não pode usar essa ou aquela roupa. Você deve se usar a roupa que seja moderada. A gente não sai por aí mostrando corpo, mostrando sensualidade. Mas você pode vestir, pode usar o cabelo grande ou o cabelo curto. Eu queria tanto ter um cabelo grande. Queria. E tem gente que reclama assim, é o irmão do filho pródigo, né? Porque o filho pródigo, ele vai para a noitada, ele toma todas, ele termina tão louco e bêbado que ele termina, sabe onde? Dentro do chiqueiro. O que aconteceu? Ele acorda, já tiraram o selfie dele, já fizeram foto, já botaram no Instagram, ele pagou o mico, viralizou. O outro não, o outro fica na igreja. O irmão do filho pródigo, o filho gastador, gasta nada, miserável, canguinha, mão de vaca, lazarento, avarento. Pensa um homem assim, que não gastava nada, ele queria comer o cabrito, não comeu, aí alguém veio depois e comeu o bezerro cevado que ele queria. Tem isso, né, gente? Você já teve isso? Você ganhou assim um chocolate de Páscoa, aí você ficou guardando ele, a barata comeu? Tem isso. Tem gente que encontra bombom assim, comido por bicho, porque ele comeu. Quando não é o teu irmão, aquele miserável foi lá, viu, não sabia de quem era. Você bota um pedaço da torta na geladeira, para você, fala assim, essa aqui eu vou deixar para comer mais tarde. Aí quando você abre a geladeira, alguém foi lá e comeu. Acontecia comigo, pedaço de goiabada, marrom glacê, suspiro guardado. Gente, o bicho come, ou teu irmão come, ou alguém com fome vai lá e come. Deus, ele não tem limite. Deixa eu voltar para o raciocínio, senão eu me perco. Esse homem, ele vai caminhar, ele vai sair da sua riqueza, para a terra que ele não conhece, para um lugar que ele nunca foi, para uma história que ele ainda vai viver, caminhando, crendo no que Deus pode fazer por ele. Esse homem, ele recebe a seguinte voz de Deus: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência, para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Já sentou para contar pó da terra? Você senta e conta um grão de cada vez. O que Deus está falando? Que Ele não tem limite para multiplicar filhos, para gerar filhos, para pegar a nossa vida e fazer da nossa vida um foguete. Esse homem, ele passa a enxergar com esperança. Ele passa a ver de um jeito que ele nunca tinha visto. Ele começa a perceber, interpretar a vida de uma maneira que ele não tinha sonhado. Para ele havia um ponto final, mas Deus falou assim: parágrafo, travessão, na outra linha. Termina o filme, aí tem lá o The End, não é assim? O negócio de The End acabou para Deus. Deus tem sempre o pós-crédito. Se você já assistiu, e a juventude raia sabe o que eu vou falar. Se você já assistiu qualquer um dos filmes do universo Marvel, você sabe o que é pós-crédito. Mesmo que você só tenha visto dois pós-créditos. Então Deus, quando você pensa que acabou, aí Deus vai passando aqueles nomes dos atores, dos produtores, dos diretores, dos assistentes. Aí no final tem um outro pedaço de filme que está ligado num outro filme que vem e fala assim: peraí, não perca a esperança. Eu gosto de Noé. A história de Noé está entre Gênesis 6 e Gênesis 9. Cara, ele passa anos construindo uma arca com seus filhos. Aí Deus, ele manda que os animais entrem na arca. Tem aquela piadinha, né? Quantos animais entraram na arca de Moisés? Tem um monte de gente que cai nessa. Não foi Moisés, foi Noé. E aí você pensa assim: foi rapidinho, choveu 40 dias, tudo bem, 40 dias dá para suportar. Não, irmão, é insuportável. A arca ficou 10 meses boiando. 10 meses boiando. Você imagina? Você às vezes fica metade do dia com o teu marido, com a tua esposa. Você é filho, fala assim, metade do dia com um colega. Você não aguenta, imagina 10 meses dentro de uma arca. E ali eu fico imaginando, porque bicho também vai no banheiro, não vai, gente? Não vai no banheiro? Eu fico imaginando o cheiro daquilo ali. Às vezes, já fui aqui no zoológico de Curitiba, você passa perto de alguns animais, você fala: isso aqui não cheira bem.
E aí, acho que Noé não suportava mais. Ele pega um corvo, solta o corvo. Miserável, não volta. Aí ele solta a pomba. A pomba volta com um galho de oliveira. Ela volta com esperança. Deus tem esperança para dar. Tenta contar o pó da terra. Você já contou as estrelas do céu? Você já chegou lá e falou? Tem um lugar no Chile chamado Vale da Lua, Vale da Luna. E tem lá aqueles telescópios enormes, que você vai lá, ó, aqui está Sírius. Quando o Sírius está aqui, o Sol está do outro lado. E você aprende sobre as constelações, você aprende sobre aquilo que você está vendo, como se orientar, só que você não consegue contar as estrelas do céu, e muito menos contar o grão da areia. Então Abraão mudou seu acampamento, passou a viver próximo aos carvalhais de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Deus não tem limite. Ele estava morando numa região chamada de Vale Fértil. Pensa assim, uma região exuberante de águas, como as bacias que eu citei, do São Francisco, do Paraná, do Amazonas. Ele estava naquele lugar, só que houve uma confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Ló achou, ele começou a achar que ele tinha enriquecido por causa dele. Ele não sabia que a bênção estava sobre o tio dele, Abraão. Deus é que tinha falado com Abraão. E ele estava ali, recebendo as bênçãos por tabela. Aí teve uma confusão, muito rebanho, eles brigaram. Aí Abraão sabia que Deus era com ele. Então escolhe, para onde você quer ir? Não, quero ficar aqui nesse lugar verdejante. Era Sodoma, a região de Sodoma e Gomorra, que hoje é o deserto do Neguev, é o deserto que vai depois do deserto da Judéia. Foi ali que a mulher de Ló voltou atrás e virou uma estátua de sal. Foi ali. Abraão então vai para um lugar, gente, quando você vai para Hebrom, hoje é um território da Palestina, da autoridade palestina, ali não é Israel. Israel é um país interessante que tem uns pedaços dentro de Israel que não são Israel. Você está em Jerusalém, você está no Monte do Templo, aí você entra lá numa mesquita e você fala, não, aqui não é Israel, aqui é a autoridade palestina, aqui judeu não entra. Cristão entra, mas judeu não entra, e só quem toma conta é o quê? A polícia islâmica, lá, a polícia da autoridade palestina. E ela em Hebrom não tem nada. Quando você pensa em carvalhais de Manre, o que você pensa? Pastor, deve ser uma floresta de carvalho. Não é nada disso, é um lugar seco, é um lugar sem graça, é um lugar assim, é um planalto, na verdade, não é uma planície seca. E aí Deus abençoa ele na secura. Deus abençoa ele num lugar que não dá para produzir. Ele continua colhendo do melhor. Por quê? Porque Deus não tem limite. Pastor, esse lugar que eu estou vivendo, essa igreja que eu estou servindo, esse ministério que eu estou abençoando, essa vida que eu estou vivendo não produz. Produz. Por quê? Porque o Deus que não tem limite, Ele é o teu Deus. E Ele vai pegar o ventre dessa mocinha de 90 anos, 89 anos, gente, e vai dar para ela uma descendência. Vai dar para ela, tentou um monte de alternativa. Ela fala assim, não, já sei, porque é o seguinte, eu tenho uma escrava. Abraão andou lá pelas terras do Egito, perto, ele vai para perto de Mênfis. A gente esteve lá, ele vai para pertinho ali, e aí ele volta com Sara e volta com uma escrava. Era uma lei antiga, hoje a escravidão negreira no Brasil não tem nada a ver com aquela escravidão daquele tempo, tá bom, gente? No chicote nas costas, tem nada a ver. Ela vem junto, ela praticamente se faz parte da família e se torna uma segunda esposa de Abraão. E aí Sara tem a brilhante ideia e fala assim, não, eu vou usar o ventre dela. Sabe esse negócio de barriga de aluguel? É mais ou menos isso. Você vai,
Você se deita com ela, com a escrava. Abraão, entendi. É para eu dormir com a outra? É. E aí ela vai dar um filho, e o filho que ela der é meu. E aí Deus fala assim, não é nada disso. A gente quer fazer as coisas do jeito da gente, dentro do limite da gente, a gente acaba fazendo um monte de bobagem. E Deus então, Ele vai testar a fé desse homem. Em Gênesis capítulo 22, Ele vai falar o seguinte: Abraão, o filho dele nasce, tem uma grande festa, e quando ele está com 14 anos, Ele fala assim, pega o teu filho. Então Abraão pega o filho dele e fala o seguinte, sacrifica ele para mim. Eu quero ver aonde vai a tua fé. Só que Deus não conta nada, é um teste, é uma prova. Ele está pegando, Ele está testando até onde a nossa fé vai. Quando você pega a história de Paulo, 3 vezes fui apedrejado, 2 vezes eu fui surrado de vara, eu naufraguei 3 vezes, fiquei... Gente, pensa um homem que sofreu, Paulo, mas a fé dele não é abalada. Ele começa a receber profecias, depois da 3ª viagem missionária, voltando para Jerusalém, aos profetas, acabou, fala assim aí, ele pega um cinto, amarra a mão de Paulo, apóstolo Paulo, diz assim, você vai para Jerusalém, é isso que vão fazer com você, vão te prender. E tem mais, hein, vão te prender, vão te levar para Roma, você vai morrer. Ele falou, é isso mesmo, não vou escapar disso, não vou escapar disso não, eu vou fazer o que tem que fazer. Era necessário que Paulo fosse preso, Deus já havia falado com ele. Gente, tem coisas que você fica imaginando, quando Paulo, por que isso incendeia o coração dele? Por que ele não tem medo da morte? Por que ele não tem medo de andar com uma fé incorruptível? Ele viu alguma coisa que ninguém viu. Conheço um homem que foi levado ao 3º céu, era ele. E que lá no 3º céu ele viu coisas inefáveis, é assim que ele fala, que ao homem não é lícito falar. E para que eu não ficasse me gabando, para que eu não me tornasse um orgulhoso, Deus enviou para mim um espinho na carne, o qual eu orei por 3 vezes. Tira de mim, Deus disse, não tiro, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa, é na sua fraqueza. Até onde vai a sua fé? Quando você olha para Jó, que perde tudo, ele perde tudo. Ele perde a dignidade, ele perde a saúde, ele perde os bens, ele perde os trabalhadores, ele perde os filhos. Gente, é muito dolorido. Ainda tem gente que acha que a mulher de Jó é louca. Perde um filho para você ver o preço que é, o preço da dor, da separação. Gente que é pastor, um dos ofícios mais difíceis é fazer o ofício fúnebre, mais difícil. Na pandemia, antes de eu pegar o Covid, numa semana, eu fiz 8 sepultamentos, 8, de parentes, de membros ou conhecidos de Bom Retiro. Um Darcy foi comigo, lembra? Mas aquele eu já tinha tido Covid. Tinha tido? Tinha tido Covid. E você vê o choro da despedida, é muito dolorido. Agora a pergunta é, até onde você vai com a tua fé? E se Deus tirar tudo de você, ou se Deus não der nada que você quer, fala assim, eu tenho outra coisa para você, eu tenho outra promessa, você não vai ficar aqui nessa terra babilônica, você vai para a terra que eu vou te mostrar, larga tudo e vai embora, que eu vou te mostrar para onde você vai. Você faz isso, porque foi isso que aconteceu com quem? Com Abraão. Abraão, ele tem uma fé, que Deus fala para assim, pega o teu filho, amarra o Léo, pega o Léo. Eu tenho aqui hoje, eu estava brincando no final do culto, com os meus filhos, pastores, né? Eu tenho um pastor aqui, que se eu botar no altar, eu não preciso amarrar não, ele fica lá cantando louvor, fica, ele vai ser sacrificado. Tem pastor não, tem pastor que eu tenho que amarrar, algemar. Já viu aqui esses mágicos que botam,
A pessoa dentro de uma jaula, algemado, com um cadeado no pescoço, já viu? Aí quando você abre, ele fugiu, escapou. Tem um que é assim: amarra o teu filho. Abraão pegou o filho dele, Isaac, 14 anos, um adolescente. Ele com 114, o garoto com 14, imagina: pai, você pode me entregar em sacrifício, mas primeiro você vai ter que me alcançar, porque eu vou correndo aqui. Ele amarra o menino, coloca no altar. O anjo diz assim: não faça isso. Quando ele levanta para matar o menino, facão, não faça isso. Agora eu sei que você teme ao Senhor. Agora eu sei que a tua fé é incorruptível. E por que você não me negou o teu único filho? A palavra é poupança. Tão interessante isso. Como a gente gosta de poupar. Deus fala: porque você não me poupou, você entregou para mim o teu único filho, que era mais caro. Aquele filho que você esperou 100 anos, 99 anos. Saiba que deveras te abençoarei. Multiplicarei a tua descendência. E os teus filhos, a tua descendência vai possuir as portas do inimigo. Pensa um país que, apesar de limitado geograficamente, ele é extraordinário. Os homens, as mulheres são extraordinários. A ciência é multiplicada. A defesa militar é fabulosa. É um país que não perde, porque tem a bênção de Deus. Esse é Abraão. E ele levanta os olhos então, quando ele levanta os olhos, ele vê um cordeiro para o sacrifício, com chifres presos nos galhos da árvore. E ele diz: o Senhor meu Deus é o Jeová Jireh. Ele é o Deus da minha provisão. Em João capítulo 8, Jesus está numa discussão acalorada com aqueles fariseus miseráveis. Ele vai dizer: antes de Abraão, eu sou. Ele está dizendo que ele é o Deus que apareceu lá em Horebe, dizendo: eu sou o que sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Antes de Abraão, eu sou. Ele vai dizer: Abraão viu os meus dias, enxergou com fé e se alegrou. Enxergue com fé. Quando você olhar para o teu filho, quando você olhar para a obra das tuas mãos, olhe com fé. Não tenha medo de andar numa promessa que Deus faz para você. Mas é uma promessa que você vê com esperança. Não tenha medo de obedecer a Deus. Não tenha medo de consagrar sua vida ao Senhor. Não tenha medo de, quando você ouvir a voz de Deus, dar os passos na direção da voz do Senhor. Não fique pensando que Deus pode ser enjaulado, limitado. Deus não tem limite. Ele é Deus. O que define a presença de Deus hoje é o Espírito Santo de Deus. Jesus diz: eu vou, mas eu volto. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Ele estará com vocês todos os dias. Vocês não estão órfãos. Você não está sem pai, sem mãe. Ele está entre vocês. E o Espírito, João capítulo 3, verso 5, João capítulo 3, verso 8, o Espírito, ele sopra onde quer, o vento vai onde quer. Hoje, a gente está preocupado com El Ninho. O que é o ninho, gente? É um vento. Ele é um vento que faz com que as águas quentes fiquem num pedaço da terra, aquecendo e trazendo esse vento que nós nunca tivemos. Eu estou aqui em Curitiba há 24 anos. Eu nunca tive um inverno como esse. Eu estou com calor aqui, com essa camiseta aqui, estou com calor. Hoje, nós estamos no dia 13 de agosto, eu estou com calor. Dia dos Pais. Por quê? Porque Deus faz soprar o vento. Ele faz soprar um vento e você não tem limite para dizer para onde que ele vai. Ele sopra onde quiser. Se ele quiser te batizar no Espírito Santo, no chuveiro ou dormindo, ele faz o que ele quiser. É o teu Deus. Ele opera no meio de gente com fé. Hoje é dia de você entender que filho é aquilo que dói para sair de você. Quem é mãe sabe disso. A dor do parto. O apóstolo Paulo escreve 2 cartas, interessante,
para a igreja de Corinto, 2 cartas para a igreja de Tessalônica, escreve carta para a igreja de Filipos, de Galácia, mas tem um apóstolo, tem um filho na fé dele, chama Timóteo. Ele escreve 2 cartas para Timóteo. O que é tão importante? Ele fala, não, essa carta aqui não é para a igreja que eu plantei aqui, não é para a igreja que eu semeei aqui, não é para a igreja, esse é para meu filho, Timóteo, a quem eu gerei com dores de parto. A gente não sabe se o apóstolo Paulo foi pai biológico de alguém. Tem uma passagem que dá a impressão que ele foi casado. Uma passagem. Pedro tinha até sogra. Mas Paulo não há nenhuma evidência. Mas ele tem um filho na fé. Então não importa se você é o pai biológico e o seu filho é um filho na carne, ou se você é um pai espiritual e o seu filho é um discípulo seu. O que é importante é que para Deus não tem limite. A paternidade não tem limite. A maternidade não tem limite. A vida não tem limite quando você anda com Deus, que é ilimitado. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Não perca o seu filho. Não perca o seu filho. Eu falei pela manhã, eu fiz seminário teológico na igreja presbiteriana. Eles são muito sérios, viu, gente? Seríssimos. Meu seminário teológico foi assim, banhado na visão calvinista. Fala, pastor, mas o senhor parece arminiano. Não, mas pareço mesmo que eu sou. Wesleyano ainda, cheio de fogo. Cheio de fogo. E ali a gente aprendeu, num outro instituto chamado Instituto Billy Graham, a não perder ninguém, mas a ganhar todo mundo. E a gente fazia essas campanhas que o pastor Igor está fazendo. Vocês estão vendo que hoje eu estou mais mocinho? Um amigo botou assim, você parece um jovem. E ele faz para provocar, você está com menos 10 anos. Eu falei, irmão, são os teus olhos. E eu estou de raia aqui, sabe por quê? Porque essa igreja aqui, daqui a 10, 20 anos, vai ser raia também. Esses meninos, esses jovens, esses adolescentes que são jump, que são upgrade, que são raia, são eles que vão estar cuidando da gente aqui. A gente vai entrar aqui velhinho, se o músculo não ajudar, você vai vir de bengala, com andador. Você vai, algum jovem hoje, alguma criança do Talmidim vai te pegar de carro, vai trazer você até na cadeira de rodas, mas você vai vir. Quando a gente fala sobre paternidade, a gente está gerando fé no coração desses meninos que estão aí, que para a gente é só menino, né? Mas que amanhã vão empurrar a igreja, vão dirigir a igreja, não deixe teu filho se perder. A gente fazia campanha nas universidades, a gente fazia campanha nos bairros, assim, nas praças, para falar para esses meninos que estavam desviados da célula. Hoje sabe o que está acontecendo? Nós estamos perdendo as crianças, sabe onde? Não é mais no ensino médio, é no ensino fundamental. É impressionante, gente, impressionante. A quantidade de meninas de 12, 13 anos que já estão grávidas. É impressionante a quantidade de crianças que estão viciadas cada vez mais cedo em drogas que você fala, não vai se recuperar. Isso aqui tem limite, mas para Deus não tem limite. Não perca o seu filho. Ganhe o seu filho de volta. Se apaixone por ele. Converte teu coração para ele. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com a maldição. Ganha ele. Deixa ele ver você no altar. Deixa o teu filho ver você adorando a Deus. Deixa o teu filho ver você orando. Deixa o teu filho ver você jejuando. Deixa o seu filho ver você lendo a Bíblia. Traz ele para perto, se aproxima dele. Conta para ele as coisas que Deus fez na sua vida. Conta para ele quem você era e quem você é. Não precisa se envergonhar, mas diz para ele assim, ó, eu tive uma vida assim, eu tive um passado assim. E hoje a minha vida é outra. Ensina ele a ficar perto do altar. Amém? Abraça a tua família. O irmão Daci ainda quer dar uma palavra e quer despedir a gente, né, Daci? Aniversário de 5 anos do pastor. Vamos orar juntos. Pai querido, nós abençoamos a nossa descendência. Amém. E queremos pedir que o Senhor faça cada um dos nossos filhos
nos enxergar sempre no altar. Queremos levar os nossos filhos e dedicá-los ao Senhor. Amém. Nós sabemos que o Senhor é o Jeová Jireh, mas queremos também lançar sobre eles a bênção que só o Senhor tem para dar, para que eles sejam benditos ao entrarem e benditos ao saírem. Amém. Benditos no campo e benditos na cidade. Bendito a obra das suas mãos, o caminhar dos seus pés. Benditos dentro do ventre. Benditos ao nascerem. Benditos ao frutificarem. Bendito seja os seus celeiros. Bendito seja a sua vida. Amém. Nós abençoamos a nossa descendência, a nossa geração, os filhos dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Deus abençoe. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Fala assim: tchau, pastor. Boa semana. O irmão Daci vai nos despedir aqui com a bênção. A bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, e o Santo Espírito, Pai, que nos consola, que nos remonta, que nos reverte para a cruz de Cristo, que nos mostra a salvação, que é só através de Jesus Cristo. Eu suplicar, ó Pai, que possamos ter uma semana de paz, de bênção, debaixo da Tua graça, para que possamos testemunhar, falar do Teu amor para comigo, e que possa, sim, ó Pai, abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.